Pessoal, ó, para encerrar a parte teórica de capacitores, eu primeiro quero fazer um comentário. Como eu comentei até na primeira aula de capacitores, finalzinho da aula passada, né? Finalzinho da aula eu fiz um comentário. O material mais barato disponível para usar como dieletro ou dielétrico é o ar. O ar é um ótimo isolante, então a gente usa ar, que é de graça. Só que quando a tensão do capacitor é muito grande, mesmo o ar vira condutor. E quando uma carga elétrica flui entre as placas, o capacitor queimou, estragou. Para que consiga colocar mais tensão e armazenar mais carga, eu tenho que alterar o material que a gente usa como isolante. Ao alterar o material isolante, a gente está alterando a permissividade elétrica. Então, se o cara te fala qual é a permissividade elétrica do material que tu está usando para rechear o capacitor, tu usa a fórmula do capacitor de placas planas e calcula qual é a capacitância. Só que às vezes alguns materiais não gostam de ficar fornecendo a permissividade elétrica de vários materiais. Então ele vai lá e compara o capacitor feito com o material que o cara deseja com o capacitor recheado com ar. O capacitor recheado com ar a gente chama então de capacitância zero e a gente chama a permissividade elétrica do ar de permissividade E0. E a razão entre a capacitância do capacitor recheado com outro material que não seja ar, comparando com um capacitor de ar, esta razão é chamada de constante dielétrica. Não vai confundir esse K com aquele K ali, porque são Ks diferentes. Esse K é chamado de constante dielétrica. Se tu preferir, tá dividindo, passa multiplicando. Resumindo, tu pode sempre calcular o capacitor como se ele fosse recheado com ar e depois tu corrige multiplicando pela constante dielétrica do dieletro usado. Então aquilo ali é chamada de constante dielétrica. Constante dielétrica. Eu acho que a tua postura trouxe alguma tabelinha com constantes dielétricas ou não. Às vezes, dependendo do material, eles trazem uma tabelinha. Eu sei assim, por exemplo, o mica é um dos materiais com a maior constante dielétrica. Mica é um tipo de porcelana. E dá 7, se eu não me engano, a constante dielétrica da mica. Quer dizer que se eu rechear um capacitor com mica em vez de ar, eu aumento em 7 vezes a sua capacitância. E depois dessa primeira aula, essa eu acho que foi a aula 23 da Física 8C, aí a próxima aula, que seria a aula 24, fala de associação de capacitores. Infelizmente, nem sempre eu vou ter apenas um capacitor na brincadeira. E quando eu tiver mais de um capacitor, como é que eu ajo? É isso que eu vou te mostrar agora. Antes de te mostrar a associação de capacitores, deixa eu fazer os 3 exemplos nível 0. Os 3 exemplos mais fáceis que existem de capacitores. Então, antes da associação, exemplo. Olha bem para a fórmula da capacitância, cara. Q sobre V. Se eu te forneço a carga e a tensão no capacitor, eu posso te perguntar qual é a capacitância. Um capacitor foi carregado com 2 microcoulomb quando 1000 volts foram aplicados sobre suas placas. Determine a capacitância deste capacitor. Capacitância é Q sobre V. A carga é 2 micro. Micro é 10 na menos 6. E 1000 é 10 na 3. 10 na menos 6 dividido por 10 na 3 dá 10 na menos 9 Faraday. Ou, para ficar a resposta bonitinha, 2 nanofarad. Tu vê, né, cara, olhando por esse exemplo, tu percebe que só vai ficar difícil porque tu não está acostumado ainda com o capacitor, porque a matéria em si, ela começou mais fácil do que outras matérias que nós já enfrentamos. Uma outra opção. Em um capacitor de 5 nanofarad, aplicamos uma tensão de 200 volts. Determine a carga armazenada. A capacitância é Q sobre V.
A capacitância é 5 nano. Nano é 10 a menos 9. A carga armazenada eu quero descobrir. E a tensão aplicada é 200 volts. Está dividido, passa multiplicando. 5 vezes 200 dá 1000. A carga armazenada, 10 na 3 com 10 na menos 9 é 10 na menos 6. Ou 1 microcoulomb. É a carga armazenada. Quero ver se já tem bom senso. Cria aí a terceira opção dos problemas nível 0. Ele vai dar o que pra gente? O Czinho, né? O C e o que mais? E o que, né? Ele vai perguntar o que? O F. Então, uma capacitância. Já usei micro. Aliás, usei nano e nano de novo. Ah, nano eu não quero mais. Vamos usar pico. Então, um capacitor tem 8 picofaraday. E acumulou uma carga de 2 femtocoulomb. Determine a tensão aplicada nas placas deste capacitor. Capacitância é Q sobre V. A capacitância é 8 vezes 10 na menos 12. A carga armazenada, femto é 10 na menos 15. 2 vezes 10 na menos 15. Vamos calcular a tensão aplicada. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido para 8 é 0,25. 10 na menos 15 dividido por 10 na menos 12 dá 10 na menos 3. Ou, se a gente quisesse deixar mais bonitinho, né? Poderia ser 0,25 milivolts. 0,25 milivolts. Então tu vê, né? Esses são os 3 exemplos mais simples que podem existir de capacitores. Deixa eu fazer mais umzinho. Eu fiz o exemplo do capacitor esférico, né? Te mostrei que o capacitor esférico, recheado de ar, para ter uma capacitância de 1 farad, deveria ser maior que o planeta Terra. E para não deixar o capacitor de placas planas com ciumeira, vou fazer um exemplozinho clássico. Na verdade deveria ser o 5º exemplo, né? Já que na parte anterior eu exemplifiquei o capacitor esférico. Um 4º exemplo, então, desta parte seria o seguinte, ó. Um 4º exemplo para a primeira aula de capacitores. Um capacitor de placas planas foi alterado de tal forma que a área de suas placas foi triplicada e a distância entre as placas reduzida à metade. Então tu vê, o cara foi lá, construiu um capacitor de tal forma que a área da placa ficou 3 vezes maior que a original e a distância entre as placas ficou a metade do que era. Caiu pela metade. Sabendo que a capacitância do capacitor original era de 3 microfaraday, determine a capacitância do novo capacitor. Essa é uma questão muito clássica no vestibular sobre capacitores planos. Nós vimos que a capacitância de um capacitor de placas planas pode ser calculada conhecendo a permissividade elétrica, a área das placas e a distância entre as placas. Na situação original, o valor da capacitância era 3 micro. Ele não falou nem o valor da área, nem a permissividade, nem a distância. Mas quando o capacitor foi alterado, a nova capacitância vai ficar igual, permissividade elétrica, que multiplica. Em vez da área, é 3 vezes a área. Em vez de ser a distância, é a distância dividida pela metade. Divisão de fração é a primeira vezes. Vou colocar o 3 para frente, só para ficar mais bonitinho.
2 vezes 3, 6. Tu vê, eu percebi que a capacitância desse novo capacitor ficou multiplicada por 6 comparada com a capacitância original. Como a nova capacitância é 6 vezes maior que a anterior, e a anterior valia 3 micro, eu descobri que o novo capacitor tem 18 microfaraday de capacitância. Muito parecida com aquelas questõezinhas que envolvia a segunda lei de Ohm, Rho vezes L sobre A. Resistência do fio é diretamente proporcional ao tamanho do fio, inversamente proporcional à área da seção reta do fio, e depende da resistividade elétrica. Dobrou o raio do fio, triplicou o tamanho, qual é a nova resistência? Muito parecida à ideia. Mais chato era essa parte porque a área era redondinha geralmente, né? Vinha um PR ao quadrado aqui embaixo, né? Aqui não vai aparecer essa sacanagemzinha. Feito esses exemplos, agora sim, eu vou me sentir confortável em te mostrar como é que a gente trabalha com mais de um capacitor, caso os capacitores estejam associados em série ou em paralelo. A notícia é boa, quem ainda não dominou a associação de resistores em série em paralelo, vai ter mais uma chance através da aula de capacitores.